Vamos agora à nossa entrevista. Neste momento, nós vamos conversar com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher e hoje a gente fala sobre a importância de um bom sono. É verdade. Quantas vezes a gente já tem um sono que está atrasado? Horas e horas e semanas, doutor Rogério. Então, para a gente iniciar nossa entrevista, primeiramente é um prazer conversar com o senhor, né, para a gente falar dos componentes necessários para a gente ter um bom sono. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tudo bem, Arthur? Tudo certo. E vocês, ouvintes, tudo bem? Tudo, né? O pessoal está acompanhando Então, com isso, certeza, né? vamos acompanhar e saber mais algumas informações, talvez repetitivas, mas sempre importantes, né? É verdade. Então, os componentes necessários para termos um bom sono, né? Não podemos esquecer que os nossos equipamentos do sono, eles precisam ser certos. Não podemos ter qualquer equipamento, né? Sim. É a mesma coisa que tu colocar um pneu errado num carro e os outros 3 estão certos, né? Sim, Não é pode, verdade. ele vai dar problema, né? Aham. Então, os equipamentos do nosso sono são o colchão. O colchão é muito importante. Ele não pode ser um colchão muito macio, mas não pode ser duro demais também. Sim. Tem que ser um colchão que absorva as nossas curvas do corpo, as curvas da coluna, e para isso ele vai dar então o conforto necessário. Sim. O travesseiro precisa ser um travesseiro também adequado à nossa necessidade, né? Nós precisamos ter silêncio quando vamos dormir. O silêncio é muito importante, a luminosidade baixa, para que o nosso organismo vá produzindo, então, os hormônios necessários para que a gente consiga ter um bom descanso, né? Proteção para o frio. Muitas vezes a gente deita e à noite fica frio e a gente não tem lá como se Não cobrir, se tapa, né? Aham. Não se cobrir para segurar esse frio, então. Aham. Não podemos também dormir com o estômago cheio, né? Evitar as refeições próximas da hora de dormir. As cafeínas também, como chimarrão, café, álcool, vamos deixar isso para outros momentos. Não pode ser antes de dormir, não pode ser logo antes de dormir, né? Precisamos nos preparar para dormir. Talvez uma música calma, né? Fazer um exercício de respiração, uma leitura, para a gente ir se acalmando. Isso é muito importante, então. São os componentes do sono. E qual a importância de a gente ter um sono de qualidade, doutor? Bom, a qualidade, ela vai garantir disposição física, Tá. que é fundamental, física e mental, né? Ajuda a afastar a obesidade e os problemas cardíacos. Muitas pessoas não conseguem dormir bem, elas têm vários problemas e um deles, os principais, são os cardíacos. Né? Então é muito importante que a gente possa dormir bem, se preparar para dormir. Isso é muito importante. Qual é que é a importância de um bom sono? Quais são os efeitos dele para o nosso corpo? Bom, vai produzir um relaxamento total, né? Isso é o que nós buscamos. Diminui a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Então, o nosso estresse do dia a dia, ele precisa de hormônios para que isso aconteça. Então, ao dormir, ao descansar, nós produziremos menos desses hormônios, né? A frequência cardíaca diminui em aproximadamente 20% também. É aí que eu falei há pouco dos cardíacos, né? Se eles não conseguem dormir, a pulsação, a frequência cardíaca vai estar sempre em 100% da sua possibilidade, né? Se dorme bem, diminui 20%. Já relaxa o músculo cardíaco também, né? Quando dormimos, aumentamos a produção do hormônio serotonina, que é o responsável pelas sensações de prazer. Então, muitas vezes a gente dorme e acorda mais cansado do que antes de dormir. É porque não produziu serotonina, né? O nosso corpo não descansou. Temos que fazer tudo para que ele descanse bem, né? Diminuímos também o hormônio do apetite e aumentamos o hormônio da saciedade, que interfere diretamente na vontade de comer. Então, você já ouviu falar daquelas pessoas que atacam a geladeira à noite? Sim. Então, esses não conseguem diminuir o hormônio do apetite. Sim. Eles levantam, vão lá, comem alguma coisa, voltam, deitam, voltam a comer de novo e estão sempre nessa, né? Falta um bom sono, falta produzir os hormônios da serotonina, descansar e aí nós vamos dormir tranquilamente e outro dia estaremos muito bem. É a questão, né, da importância das pessoas, né, terem um sono de qualidade, né? E para isso, quantas horas são necessárias? Bem, quando crianças, nós precisamos de 16 horas de sono.
Quando adultos, 8 horas. E quando idosos, 5 horas. Isso está diretamente ligado à maturação do nosso cérebro. Maturação é quanto ele está maduro, o nosso cérebro, né? Então, quanto mais maduro, menos horas de sono ele precisa. O bom sono não depende somente do número de horas, mas da qualidade que nos permita acordar bem dispostos e felizes. Dormir não é simplesmente descansar. De certo modo, é durante o sono que o corpo trabalha duro, inclusive para se recuperar do desgaste diário, né? E falando nesse trabalho duro durante a noite, às vezes as pessoas, elas se viram de noite, se viram umas mais, outras menos. Isso, qual é que é a relação disso, né? Por que que isso acontece? Bem, o nosso sistema nervoso está sendo incomodado, por isso que a gente, ou machucado, por isso que a gente quer se virar para achar uma posição melhor onde é que ele deixe de ser machucado. Por isso a gente tem muitas pessoas que se viram para um lado, para o outro, né? E passam a noite se virando. Aí eles também não vão conseguir descansar tão bem, né? E por que que isso acontece, né? Como é que a gente deve, quais são as melhores posições para dormir, né? Como é que a gente deve se deitar corretamente? Bem, duas maneiras principais para se deitar corretamente. Primeiro, em supino ou de barriga para cima, né? Com o travesseiro baixo e um apoio embaixo dos joelhos. Então, imagine você deitado de barriga para cima, com o travesseiro baixo na cabeça e um apoio embaixo dos joelhos, porque esse apoio embaixo dos joelhos, ao elevar o joelho, ele vai fazer com que a musculatura da coluna lombar relaxe mais. Sim. Aí nós teremos um descanso ainda melhor, né? A outra forma é deitar de lado, lateralmente, então com um travesseiro que preenche o espaço entre o ombro e a cabeça, usando uma almofada entre os joelhos. Então veja, a nossa cabeça ela tem que ficar exatamente sobre a coluna. Então é no centro do corpo, né? Se nós deitamos de lado, ela ainda deve ficar no centro do corpo. Sim, ela não pode ficar com a cabeça torta, Não né? pode ficar com a cabeça caída para um lado ou elevada, né, de um lado. Sim. Por isso o travesseiro tem que ser mais alto. Ele tem que preencher esse espaço que fica entre a cabeça e o nosso colchão, né? E essa almofada que fica entre os joelhos, que é aconselhado, é para permitir que a coluna não se torça. Quando a gente coloca ali um preenchimento entre os joelhos, a nossa coluna vai ficar equilibrada, não vai torcer a base da coluna, que é a lombar, né? Por isso é importante usar, né? E veja, existe uma outra forma que muitos gostam de dormir, que ela é extremamente prejudicial à nossa saúde, que é dormir em prono ou de bruços, né? Quando a gente deita de bruços, o que acontece? A gente precisa respirar, então a gente vira a cabeça para o lado. E ao virar a cabeça para o lado, a gente vai fazer com que os ossos da coluna machuquem os nervos que estão ali saindo. Então é muito importante que a gente não faça isso. E as pessoas que fazem isso, certamente sempre terão problemas de enxaqueca, dor de cabeça, tonturas, torcicolos. Então é muito importante que não se durma dessa forma, tá? E além de ter casos de ronco também, né? Quando se deita dessa maneira, né? Bastante, né? O ronco, é preciso salientar um detalhe, que muitos dizem, a minha esposa ronca muito, ou ela fala, o meu esposo ronca muito, né? Porque ele deita de barriga para cima e ele está... Como ele está? Ele está relaxado. Se a pessoa ronca, é porque ela está relaxada. Então é bem importante que a gente considere isso e faça com que esse relaxamento a gente possa também adquirir. E não simplesmente só fazer uma reclamação para esse companheiro, né? Tu tá roncando demais, eu não consigo dormir. Não, vamos valorizar. Ele está descansando, ele está tendo um bom sono, por isso que ele está roncando. Claro, é importante evitar, sim, mas temos que levar isso em consideração. São algumas variáveis que tem dentro disso, então não é só ruim. Não é só ruim. Sim. E, doutor, existem aqueles travesseiros maiores, mais compridos, que são aqueles travesseiros de corpo. Esses também são recomendados?
Sim, é um bom travesseiro aquele. A gente precisa considerar que a nossa coluna não pode torcer enquanto a gente estiver dormindo. E aquele travesseiro de corpo, então, ele pode ser colocado desde lá do meio dos joelhos até até o nosso meio do peito, então, para a gente abraçar apoiar a o ele, braço. né? E isso vai evitar, então, que a nossa coluna se torça. Além de ser uma forma bem agradável de dormir, né? Sim, Estar bem agarradinho, né? É verdade. Falando aqui na questão da coluna, a coluna não pode se torcer, né, doutor? E a quiropraxia, como é que ela auxilia para a gente ter um bom sono? Bem, como a quiropraxia trabalha muito com a coluna, não só com a coluna, com todas as outras articulações também, né? Mas a nossa coluna é lá da coluna que saem todos os nervos. Então, esta coluna, ela não pode estar numa posição que machuque estes nervos. Por isso que a quiropraxia, ao trabalhar com o alinhamento da coluna, ela faz com que todos os nervos funcionem adequadamente. Então, é necessário que os nervos possam transmitir o comando do nosso cérebro para todas as partes do corpo, mesmo que a gente esteja dormindo. Então, por isso que a quiropraxia é muito importante para a gente também dormir bem. Alguma outra informação importante para a gente destacar a respeito dos assuntos que a gente vem comentando agora na entrevista? Bem, eu sempre estou à disposição, né? Mesmo que você não faça uma consulta comigo, ligue, pergunte, tire suas dúvidas, né? Entre em contato com a nossa secretária, ela vai passar o meu telefone ou mesmo vai me passar para que eu possa conversar com você, né? Então, é isso que deve ser feito, né? Nós estamos aqui também para auxiliar todas as pessoas. Não só aqueles que vão lá pagar uma consulta para nós, e claro que a gente precisa disso também, mas é importante que a gente veja a comunidade, como está sendo assistida, né? O contato é o fone da clínica, né? É, o 984 12 9576, com a nossa secretária Natalice. E os atendimentos, né, em Bom Princípio, na Cidade Feliz e também em Novo Hamburgo, né, doutor? Bom Princípio nas segundas, quintas e sextas, Feliz nas terças e Novo Hamburgo nas quartas. Tá certo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho realizado e muito obrigado por conversar com a reportagem. Obrigado pela oportunidade, tá? Um abraço a todos. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com o quiropraxista Dr. Rogério Reicher.